Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso empatou ontem em 1-1 com o Fortaleza no Castelão pelo Campeonato Brasileiro e agora foca na Libertadores. Quinta-feira, final de Copa do Mundo para o Glorioso em Lima, no Peru, contra o Universitário. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, aquela análise especial sobre o que aconteceu ontem. O Botafogo começou muito mal, melhorou dentro da partida, empatou e poderia ter vencido o jogo lá em Fortaleza. Pois é, galera, o Fogão entrou em campo com John no gol, Matheus Ponte na lateral direita, Bastos e Alexander Barbosa na zaga, Cuiabano na lateral esquerda, Quadrado no meio-campo. Atenção! Gregory, Danilo Barbosa, Romero e Tietê, dois atacantes, Jefinho e Luiz Henrique. 4-4-2 tradicional, galera, com um quarteto no meio, um quadrado, e com isso os laterais são muito importantes, tanto na fase defensiva quanto na fase ofensiva. Infelizmente, por vários motivos, ontem Matheus Ponte e Cuiabano não foram bem. O Matheus Ponte é um jovem que vem oscilando e ontem trabalhou dentro de uma estrutura diferente. Cuiabano acabou de chegar e os dois me chatearam bastante ontem durante a partida. Mas é claro que há um contexto para tantos erros. Não deve acontecer. Aconteceu, nós vamos identificar agora. Outros jogadores também erraram e alguns foram bem, potencializando companheiros que até já estavam em campo antes da entrada deles. Pois bem, vamos começar a entender então por que os laterais são importantes no 4-4-2 e por que a falta de entendimento do time para essa nova formatação foi prejudicial no início. Não estamos falando, galera, do 4-4-2 com duas linhas de 4 e 2 atacantes. Assim fica menos complicado para os jogadores atuais. Estamos falando de um 4-4-2 que foi muito visto, principalmente aqui no futebol brasileiro, na década de 90 e início dos anos 2000. Então, com isso, o Matheus Ponte teria que apoiar, o Cuiabano teria que apoiar, porque Luiz Henrique e Jefinho trabalhariam primordialmente por dentro. E os meias? Romero por dentro, Tietê por dentro, Matheus Ponte, os dois zagueiros, Cuiabano. Danilo e Gregory como volantes, Romero e Tietê como meias para que o Botafogo pudesse chegar por dentro aos atacantes Luiz Henrique e Jefinho, ou que eles pudessem dar o passe para a ultrapassagem dos pontas. Não tem ponta. Para a ultrapassagem dos laterais. Vocês viram no primeiro tempo o Romero, sem ser no escanteio que ele cobrou para o gol do Danilo Barbosa, perto da linha de fundo pelo lado direito? Não trabalhou como ponta, trabalhou como meia. Vocês viram o Tietê fazendo a função de volante? Vocês viram o Tietê lá na ponta esquerda cruzando? Não trabalhou como volante nem como um ponta, trabalhou como um meia. E o Botafogo teve dificuldade no entendimento com a bola, a hora do lateral ultrapassar, a hora do Tietê pegar essa pelota para fazer a conexão com o ataque, a hora do Romero pegar essa bola e fazer a conexão com o ataque, o posicionamento do Luiz Henrique com o Jefinho e do Jefinho com o Luiz Henrique, e o Botafogo teve dificuldade sem a bola. Isso apareceu logo no início. Uma tentativa de passe longo para o Luiz Henrique, trabalhar até como um pivô, coisa que ele não é. Mas, galera, eu reclamo bastante do planejamento do Botafogo, que não tinha um centroavante reserva para o Tiquinho. Mas, mesmo com planejamento ruim, o técnico Arthur Jorge ainda teve outros problemas, porque o Tiquinho está machucado, em recuperação, o Eduardo estava em tratamento, está relacionado para o jogo em Lima contra o Universitário. O Júnior Santos precisava ser poupado, são opções que trabalham melhor por dentro. Então o Botafogo teve que tentar uma outra formação, porque até jogadores que quebram galho muito bem por ali não poderiam atuar. O Júnior Santos ainda jogou um pouco na segunda etapa, entrou aos 12 minutos do segundo tempo. Então a bola foi para o Luiz Henrique, não conseguiu segurar como um pivô. O Fortaleza retomou a pelota, falei ontem no pré-jogo, cuidado com a transição rápida, o Botafogo precisa estar compactado. Não estava. Entendimento, dificuldade. A bola entra na paralela, no 4-4-2 tradicional, quem cobre o lateral é o volante. O Matheus Ponte estava um pouco adiantado, esperando a jogada se desenvolver, quando o Botafogo perdeu a bola. O Danilo, se vocês observarem na imagem, está vindo para a cobertura, mas já um pouco atrasado. Entendimento. O Bastos sai e dá um bote equivocado.
no Breno Lopes, que gira e faz a conexão rápida com o Pochettino, meia do Fortaleza. Ele entra com espaço porque o Cuiabano tinha subido. O Barbosa não pôde ficar na sobra, teve que encostar, já não conseguiu. Outros jogadores do Botafogo voltando, já não dava tempo. O Pochettino também acertou um chute muito forte, muito difícil para o goleiro John e abriu o placar para o Fortaleza. Falta de entendimento do que poderia ser feito. E isso, embora a gente reclame muito, tem que reclamar mesmo. Nós somos torcedores. É natural. Quem acompanha o canal Fabiano Bandeira sabe que, por exemplo, na semana passada eu falei que o Botafogo precisa rodar o elenco. São 3 frentes muito importantes: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, mas o foco principal hoje é na Libertadores, porque é tiro curto. O Botafogo precisa resolver a vida dentro da competição imediatamente. E que rodando o elenco teríamos dificuldades com entendimento, com formatação de equipe e com desentrosamento. Foi o que aconteceu ontem, principalmente no início do jogo, e tomamos o gol. Ainda não conseguíamos jogar e o Fortaleza explorou mais uma vez esse problema da marcação. Bola longa às costas do lateral Cuiabano. Entraram na área do Botafogo, passe para trás, o Kaiser finalizou e o Barbosa e o Bastos salvaram em cima da linha. Um pouco depois disso, o Botafogo começou a entender a dinâmica. Aí aparece outro problema. O gramado horroroso do Castelão. A galera que cuida do gramado do Castelão tem que prestar mais atenção porque o gramado está muito ruim. Pois bem, falei ontem no pré-jogo também. O Botafogo pode encontrar jogadas por dentro, se tem até o Romero. Quando o Glorioso entendeu a dinâmica, o Gregory deu um bolão pro Luiz Henrique, já na parte final da primeira etapa. Por dentro, passe rasteiro. Luiz Henrique tinha como driblar, tinha como finalizar, tinha o Romero passando. Luiz Henrique se enrolou. Não é ruim o Luiz Henrique, longe disso. Gostamos muito da contratação, mas está muito abaixo daquilo que ele pode apresentar e ali seria jogada para ele resolver por dentro, como eu tinha comentado aqui no pré-jogo. O Romero entrava perto, poderia ter dado passe, poderia ter feito outra coisa, se enrolou, a defesa cortou, o Jefinho apareceu bem para finalizar, um belo chute com a parte interna e o goleiro fez uma defesaça. Escanteio muito bem cobrado pelo Romero. Falei no pré-jogo também. Deixa eu tirar essa onda, galera. Brincadeiras à parte, vocês sabem como é a dinâmica do canal, mas o Romero bateu muito bem o escanteio. No pré-jogo eu falei que o Fortaleza tem um problema grave hoje na bola aérea defensiva. E que o Botafogo não teria jogadores para bola aérea ofensiva com a partida rolando, mas com a bola parada poderíamos explorar. Se tem até os zagueiros, não sabia que o Danilo entraria como titular. Romero bateu muito bem, Danilo Barbosa subiu bem também demais, ganhou de 2 defensores e fez o gol de cabeça pro Fogão. Fomos pro intervalo com um bom 1-1 pelo que o time apresentou na primeira etapa diante de tantas mudanças. O Glorioso volta do intervalo com o mesmo time, 4-4-2. É interessante ver o Arthur Jorge tentar utilizar o 4-4-2, porque pouquíssimas equipes aqui no Brasil fazem isso. No mundo já está voltando esse 4-4-2 com quadrado no meio campo, com volante cobrindo o lateral. Na Europa, em grandes clubes, isso já vem aparecendo. Mas há muito tempo a gente não vê aqui no Brasil e agora o Botafogo em alguns momentos tentando jogar dessa maneira. Só que demanda tempo. O Botafogo voltou do intervalo melhor que Fortaleza, com outra postura e mais organização. Não foi o suficiente para chegar mais perto do gol do adversário. Então, aos 12 do segundo tempo, vieram 3 mudanças que não trouxeram apenas jogadores importantes do elenco para campo, mas também alteraram a estrutura tática do Botafogo, que saiu de um 4-4-2 para um 4-1-4-1, 4-3-3. Saíram Romero, Jefinho e Luiz Henrique. Entraram Diego Hernandes, Júnior Santos e Savarino. O Botafogo tinha então, galera, o goleiro John, Matheus Ponte na lateral direita, os 2 zagueiros Bastos e Barbosa, Cuiabano na esquerda, Gregory à frente da linha de zaga, Danilo Barbosa e Tietê, com o Diego Hernandes aberto pela direita, o Júnior Santos mais centralizado e o Savarino pelo lado esquerdo. Depois, o Marlon Freitas entrou no lugar do Danilo Barbosa, e ali no meio campo nós tínhamos um trio com Gregory à frente da linha de zaga, Tietê por um lado, Marlon por outro, com um trio de ataque, Diego Hernandes, Júnior Santos,
e Savarino. Depois saiu o Matheus Ponte e entrou o Damian Soares. E o Botafogo passou a ter mais poder ofensivo também pelo lado direito. Porque, como eu disse no início, os laterais são importantes na estrutura do 4-4-2 e, infelizmente, o Matheus Ponte não foi bem, o Cuiabano também não foi bem. Outros jogadores não foram bem, por exemplo, o Luiz Henrique, muito abaixo. Mas se o Botafogo ontem tivesse uma participação mais efetiva dos laterais, poderia ter saído até com a vitória. Mas antes da entrada do Marlon Freitas, da entrada do Damian, quando houve a troca de estrutura com as entradas do Hernandes, do Júnior Santos e do Savarino, o Botafogo melhorou ainda mais na partida. O Fortaleza tentava sair de vez em quando. O Botafogo teve 57% de posse de bola, inverteu o número de finalizações. Fortaleza tinha mais na primeira etapa, terminou o jogo com 11-10 para o Botafogo, 5-4 no gol para o Botafogo. Infelizmente, o jogo terminou 1-1. Botafogo poderia ter feito um a mais que o Fortaleza também. Só que o time foi crescendo de produção. Só que, mesmo assim, longe do ideal ainda, hein, galera? Muito longe do ideal. Então, como eu disse, entrou o Marlon Freitas, depois entrou o Damian Soares aos 27 da segunda etapa. Tivemos finalizações com o Júnior Santos, recebendo do Savarino depois de um belo lançamento do Tietê para o jogador que estava na ponta esquerda. O Savarino deu para o Júnior Santos, que cortou para dentro, finalizou bem. O goleiro João Ricardo fez uma belíssima defesa. Tivemos a finalização do Júnior Santos depois, já no finalzinho, com aquele escanteio que foi batido. E o defensor do Fortaleza deu uma pichotada. O Júnior Santos chutou a bola em cima do goleiro. Tivemos uma bola boa para o Diego Hernandes finalizar pelo lado esquerdo. O defensor também cortou na hora por ali. Tivemos outras possibilidades, um chute de fora do Savarino. A bola chegou a quicar, mas o goleiro segurou. O Savarino também poderia ter dado para a ultrapassagem do Cuiabano, o cruzamento do Damian Soares para o Júnior Santos pegar de primeira, não pegou da melhor forma, a bola saiu, um bolão do Marlon Freitas também por cima para o Júnior Santos cabecear e a bola acabou indo para fora. Então o Botafogo teve oportunidades não tão claras como já criou em outros momentos, mas teve oportunidades até para sair vencedor, principalmente pelo segundo tempo que fez. Então, dificuldades iniciais, muito por conta da mudança de estrutura tática, gramado. Claro, os jogadores também estiveram abaixo, nem tudo é desculpa, não estou falando sobre desculpa, mas estou falando sobre contexto. É diferente. Tomara que os jogadores que não foram bem ontem melhorem. Por exemplo, o Luiz Henrique já está na hora de mostrar mais. O Jefinho já precisa mostrar mais. Para a qualidade que eles têm, por nível de exigência num clube grande como o Botafogo, já está na hora de Luiz Henrique e Jefinho apresentarem um melhor futebol com a nossa camisa. A gente entende o contexto, uma série de situações, mas pelo talento do Luiz Henrique, por exemplo, ele já precisa mostrar mais, embora tenha participado de gols importantíssimos recentemente. Então, o Arthur Jorge, com o que tinha para fazer, pensando em 3 competições e principalmente na Libertadores, tentou, de alguma forma, mudar a estrutura, surpreender o Vojvoda no primeiro tempo. Isso não deu certo em grande parte. Quando começou a dar certo, o Botafogo apertou um pouco mais, teve jogada perigosa, teve o gol com bola aérea. No segundo tempo, ele percebendo que poderia vencer o jogo, também mudou a estrutura, botou lá o 4-1-4-1 e o Botafogo quase saiu vencedor. Só que o Botafogo, com o Arthur Jorge, está com a mentalidade vencedora. Ele não gostou, falou que foi lá para ganhar o jogo, que só pensava naquela partida, que na Libertadores vai ser um jogo difícil, mas ele vai pensar na Libertadores agora. Estava pensando em fazer o melhor contra o Fortaleza. Ótimo, porque esse discurso vai para dentro do vestiário, que o Botafogo pense sempre na vitória e pense sempre na evolução. Porque a gente contextualiza, mas pensando que esses jogadores podem entregar mais, podem jogar melhor. O Gregor entendeu no segundo tempo as coberturas e fez muito bem, roubou muitas bolas. O Danilo também, com a bola no pé, foi bem. Gostei do Tietê, numa posição diferente. Romero tem muita qualidade. Ontem não foi nem o melhor jogo dele com a nossa camisa. Quando entrou o trio, o Botafogo melhorou sim. Júnior Santos sempre muito bem atualmente, impressionante. Savarino jogou bem. Diego Hernandes muito combativo, tá gostando de jogar. Deu um passe legal, estava de costas ali, abrindo pelo lado direito, se bem me lembro, com o Damian Soares. Tentou outras ações, tomara que agora ele mostre mais qualidade, porque está recebendo oportunidades, está se mostrando combativo, isso é importante. Se mostrar qualidade, mais uma peça para o técnico Arthur Jorge colocar em jogos fundamentais na nossa trajetória. Beleza, galera? Seguinte,
hoje às 15 horas e 30 minutos, redação do Bandeira ao vivo. Vamos falar mais sobre a partida, debatendo, trocando aquela ideia, falando muito a respeito do nosso glorioso Botafogo de futebol e regatas, já pensando também na Libertadores. E peço, claro, se inscreva por aqui, dê essa moral ao canal Fabiano Bandeira se não for inscrito. Se for inscrito, traga novos inscritos. Pode falar que aqui tem muita análise tática, informação, opinião. Galera, vamos passar logo dos 50 mil inscritos. Estamos muito perto da marca, depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. O like também é fundamental e é importante ativar o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Hoje, então, aquela live tradicional, 15 horas e 30 minutos, redação do Bandeira. Agora sim, saudações alvinegras, aquele abraço, estamos juntos, valeu, fui!